For You Podcast e hoje o nosso tema é inteligência emocional no trabalho. Como tem sido seu dia a dia? Tem trabalhado demais? Quer dar conta de tudo ao mesmo tempo? Como você tem avaliado a sua saúde mental? Hoje nós convidamos a nossa psicóloga Larissa Oliveira para falar um pouquinho sobre esse tema. Lari, seja muito bem-vinda. Obrigada. Lari, conta pra gente como que você pode contribuir um pouquinho mais com esse tema, o que você tem visto nos seus atendimentos. A gente tem participado também das palestras de CIPAT de empresas, né, grandes empresas, Sim. onde eu acredito que a cobrança é ainda maior, né? Já tem a nossa autocobrança. Sim. E aí, junta com a cobrança do trabalho em equipe, de grandes empresas e grandes entregas, como que você tem visto isso no seu dia a dia? Como que a gente pode ajudar essas pessoas? O ambiente de trabalho, ele por si só já é um ambiente que gera estresse, né? Já é um ambiente ali onde que você tem que produzir, você tem que entregar alguma coisa. Então, é impossível não haver estresse. Na verdade, é impossível na nossa vida, em qualquer ambiente que seja, não ter um estresse ali. Só que eu acho que o ponto de equilíbrio é manter esse estresse no nível adequado, que não seja pouco para não ter produtividade, mas também que não seja muito para não ser adoecedor. Só que esse ponto de equilíbrio, ele não é fácil, porque envolve não só o ambiente de trabalho, envolve toda a vida da pessoa. Exatamente, a parte pessoal e a parte profissional, né? E assim, você falando me traz duas coisas assim. Como saber, como encontrar esse equilíbrio? Porque eu já tenho minha autocobrança, quando eu trabalho em equipe, eu tenho essa coisa de me ajustar, cada um tem um temperamento, cada um funciona de um jeito, né? Sim. E outro ponto é assim, como saber se eu tô se eu tô demais, se eu tô trabalhando demais e focando demais só no meu profissional, como que tá o meu pessoal, eu tô tendo tempo pra mim? Esse tempo tá de qualidade? Né? Eu acho que a gente podia trazer isso, desmistificando mesmo, que a psicologia veio para otimizar a nossa saúde emocional. Então você não precisa ficar doente ou chegar a ter sintomas, né, lá para buscar essa ajuda, né? Sim. O ponto para descobrir, né, para avaliar se esse ambiente e esse trabalho está sendo adoecedor é justamente identificar. Fazer uma autoavaliação. Como que está o meu trabalho? O meu trabalho, eu estou me cobrando demais nesse ambiente? Eu estou trabalhando demais a ponto de esquecer as outras áreas da minha vida? Pedir a opinião das pessoas que convivem com a gente, por exemplo, a esposa, o esposo, os filhos. Poxa, em que eu estou falhando? A minha presença está sendo suficiente? Porque às vezes não é a quantidade de tempo que você passa com a sua família ou você passa com os seus amigos, mas é a qualidade que você consegue entregar para essas pessoas. Às vezes um pai ou a mãe só consegue estar um dia inteiro com o filho, ou uma tarde inteira, porque tem outras obrigações, a gente entende. Sim. A contemporaneidade, ela pede isso das pessoas. Mas se essa tarde ela for boa, ela conseguir trazer ali afetividade, acolhimento, compreensão, já é muito bom para essa família. E aí é equilibrando todas essas áreas da vida. Eu preciso estar presente em todas as áreas da minha vida. Porque se eu negligenciar a família por conta do trabalho, vai chegar um momento que a culpa ela vai ser presente. Sim. E assim, a culpa ela tem um lado bom, porque se você consegue perceber que fez algo que não é legal, que não é bacana, e você consegue fazer uma correção disso, ok, muito bom, você conseguiu. Mas se a culpa ela passa a ser meio que um terrorismo para a pessoa, porque a pessoa começa a se martirizar mesmo. A culpa vira um jeito da pessoa se machucar, e aí é que não é legal, aí vira um adoecimento. E infelizmente, quando a gente fala de família, uma pessoa adoece, todas as outras pessoas também sofrem o impacto desse adoecimento. Infelizmente isso acontece.
Então eu não sou responsável só pela minha vida, mas eu também tenho responsabilidade afetiva pelas outras pessoas. Então eu preciso manter controle do meu emocional para que eu consiga me entregar melhor para as pessoas, tanto me no trabalho entregar quanto na melhor família, que é o para o principal. meu trabalho e conseguir manter esse equilíbrio na minha vida. E outro ponto que eu acho legal a gente falar, e eu queria que você contribuísse de alguma forma, trabalho em equipe. Né, assim, que sejam você e mais 10, você e mais 20 ou você e mais 2. Como você dica, porque cada um tem um temperamento, tem gente que tem pessoas que são mais facilidade com empatia, outras Sim. não, né? Como que você poderia dar essa sua contribuição para que as pessoas trabalhassem melhor em equipe? Ou, por exemplo, assim, eu tô conseguindo, aquela pessoa que eu tô conseguindo dividir bem meu trabalho, a minha família, tudo, mas poxa vida, quando eu chego no meu trabalho e sei que eu vou ter que ou dar um feedback para aquela pessoa, ou dividir o meu dia com ela, eu tenho dificuldade com ela, seja o temperamento que for, como que você poderia contribuir de uma dica de modo geral? Você conseguiria? Desenvolvimento da inteligência emocional. Aí é que a gente pega nesse ponto mesmo. E para falar um pouco de inteligência emocional, a gente precisa entender que ela tem 5 componentes, que é o autoconhecimento, tudo começa no autoconhecimento, tem a empatia, o controle emocional, a automotivação e os relacionamentos interpessoais. Só que se eu não tenho autoconhecimento, eu não consigo ter empatia com o meu colega e eu não consigo me relacionar com ele. E é aí que precisa desse desenvolvimento. Inteligência emocional, ao contrário da inteligência que a gente consegue avaliar nos testes, a inteligência emocional ela é aprendida, ela é adquirida. E a gente pode aprender isso na nossa família, quando a gente ainda é criança, a partir do jeito que a nossa família nos educa, mas se a gente não teve esse aprendizado, quando a gente é adulto, a gente também pode desenvolver. Sim. E aí tudo começa no autoconhecimento. Na parte principalmente de inteligência emocional, de habilidades emocionais, eu preciso saber como que são as minhas emoções, que gatilhos me geram certas emoções, que situações, como eu fico em certas situações, o que aquela situação me gera. Eu preciso identificar e saber avaliar a emoção em mim. E aí vai para o segundo ponto, que é o controle emocional. Controle emocional não é o que muita gente pensa que eu escolho o que eu vou sentir ou não, que momento eu vou sentir ou não. Não porque é a gente isso. não controla nada. A gente não consegue controlar, só que a gente consegue controlar a maneira com que eu expresso essa emoção. Como eu vou agir, né? Como que eu vou agir? É o comportamento a partir da emoção que a gente tem poder de controlar. Só que se eu não tenho autoconhecimento, eu não sei qual é a melhor maneira que eu tenho para me expressar, para expressar aquela emoção. E só puxando um gatilho nisso, por exemplo, eu imagino que quando a gente sente raiva, porque tudo bem, sentir alegria, felicidade, isso é muito bom, isso teoricamente é mais fácil. Sim. E a tristeza? E principalmente a raiva? Sim, são emoções que a gente chama de negativas. Eu não gosto muito desse nome negativas, que é como se fosse ruim, mas na verdade não é, elas são desagradáveis. E nós temos emoções agradáveis de vivenciar. Sim. Mas todas elas têm uma função. As nossas emoções, eu gosto de dizer que é o nosso sistema de alarme. Elas nos indicam alguma coisa. Se eu estou com raiva é porque alguma situação me gerou um estresse tão grande que está desconfortável para mim aquela situação. Ou alguém falou alguma coisa para mim que eu não gostei. E aí, se a pessoa ainda não tem uma habilidade emocional de como controlar e como expressar essa emoção, ela pode estourar. Ou ela pode agir passivamente e guardar isso para ela. Exatamente. E nenhum dos dois pontos é bom. São saudáveis. Nenhum dos dois pontos são saudáveis. Os dois pontos são adoecedores. Porque ou a pessoa ela vai soltar farpas para outra pessoa e além de se magoar, ela vai magoar outra pessoa. Sim. Ou ela vai guardar tudo isso dentro dela. E eu gosto de dizer, emoção, quando a gente guarda, ela não some, mas ela continua a crescer e ela gera muito adoecimento.
E a gente não dá conta de carregar tudo sozinho, uma hora pesa. E quando pesa, pesa muito. Porque não é só aquele momento. Quando a pessoa começa a guardar raiva, ela guarda sempre. Ela não aprendeu a maneira de expressar de uma maneira saudável. E aí a maneira de expressar, para mim pode ser uma, para você pode ser outra. Às vezes a pessoa tem uma habilidade melhor com fala, ela vai falar. Às vezes com a escrita, ela vai escrever. Muitas pessoas gostam de desenhar ou de fazer algum tipo de arte, vai expressar aquele sentimento, aquela emoção na arte. Impulsos um pouco mais agressivos, vamos dizer assim, tem muita gente que gosta de esporte, então tá ansioso, tá com raiva, vai lá e pratica um esporte de luta ou um jogo que consegue gastar mais essa energia. Cada pessoa tem um jeito de expressar essa emoção e isso é controle emocional. É o jeito com que a pessoa consegue expressar essa emoção. E escolher também a situação. Por exemplo, se uma pessoa, se um chefe, né, ou dois colegas de trabalho, infelizmente magoa o outro, ele não vai poder, infelizmente, ele no ambiente de trabalho estourar. Se ele estourar, ele corre o risco de ser demitido, de sofrer alguma advertência. Mas se ele tem inteligência emocional, ele entende que naquele momento ele está sentindo raiva, mas que ele não pode expressar de uma maneira agressiva, porque ele pode sofrer consequências, mas saindo do ambiente de trabalho ele pode fazer alguma atividade física para se sentir mais aliviado, ou mesmo que ainda no ambiente de trabalho ele coloque tudo aquilo que ele está sentindo num papel, escreva, entenda o que ele está sentindo. Por isso eu acho legal o trabalho de sempre ter um acompanhamento com uma psicóloga, entende? Sim. Olha, são pequenas ferramentas e dicas que vai ajudar a pessoa a se autoconhecer, a desenvolver ainda mais a inteligência emocional. Sim. Né? E se eu consigo expressar, primeiro encontrar técnicas, depois expressar o que eu tô sentindo, eu vou conseguir isso, não só no meu trabalho, mas também na minha casa, no meu relacionamento com os meus filhos, e os meus filhos vão crescer aprendendo tantas outras mais ferramentas do que eu. Sim, porque o comportamento da gente, a ação da gente, a atitude que a gente tem com as outras pessoas, ela tem um potencial muito grande de motivar essas outras pessoas a fazer coisas parecidas, sim, a agir dessa maneira também. Então, o potencial de inteligência emocional, por mais que a gente trouxe aqui no trabalho, a gente tem que entender que é para a vida, é para qualquer situação na vida, é para o relacionamento entre marido e mulher, pai e filho, entre colegas, na espiritualidade, independente. Inteligência emocional é para a vida, não é só para o trabalho, não é só para o ambiente. Porque eu não consigo me desvestir aqui, eu sou uma pessoa evoluída e em casa eu não sou. Ou eu sou ou eu não sou. Exatamente, Lara. E por exemplo, aquela pessoa que ela trabalha demais, assim, e se cobra demais. Como que ela consegue neutralizar essa cobrança dela com ela mesma e da cobrança externa? Como que a gente poderia contribuir para essa pessoa? Olha, para essa situação é delicada, porque isso aí pode estar envolvendo muitas questões. Muitas questões. Por que essa pessoa se cobra tanto? Qual que é a necessidade dela se cobrar a um ponto que ela não consegue aproveitar as outras áreas da sua vida? Se ela consegue perceber, se ela chegou no ponto que ela conseguiu perceber que está trabalhando demais, é hora de buscar ajuda, é hora de fazer uma terapia, é hora de buscar um acompanhamento psicológico, porque a gente não consegue mudar essas situações porque pode ter muitas coisas que estão por trás. Tá. E é uma situação muito delicada, muito adoecedor e muito, às vezes, triste, inclusive. Pode vir claro que assim, eu acho que já é algo do temperamento da própria pessoa, mas pode ser de uma cobrança que os pais faziam excessivamente dessa criança, né? Com certeza. É muito importante a gente falar sobre isso, sobre a importância que os pais como educadores têm desde a primeira infância, segunda infância, o quanto isso vai moldar. Sim. Temperamento a gente não muda, né, Lari?
Não, o temperamento a gente não consegue mudar. Mas o Porque quanto a algo gente... que é intrínseco da pessoa, né? Mas tem algumas situações, tem algumas questões da nossa personalidade que a gente consegue melhorar. Porque às vezes esses pontos estão adoecidos. Porque como que a gente constrói a nossa personalidade? Como que eu construo quem eu sou? Desde quando eu sou pequena, a partir do jeito com que os meus pais ou cuidadores me educaram. E aí é importante pensar que se eu estou num ambiente onde há uma liberdade para eu expressar aquilo que eu estou sentindo, que eu não precise deformar ou negar as coisas que surgem em mim, o impacto na minha vida vai ser mais positivo. Mas se é uma criança que você percebe que às vezes tá tendo ali uma emoção negativa e ela não é compreendida, ela fica com raiva por conta de alguma situação, uma briga com o irmão, e aí os pais vai lá e briga, não acolhe aquela emoção. Isso é validação? Isso é validação emocional. A gente precisa validar a emoção das nossas crianças, porque acho que muito dessa questão das emoções negativas, né, que é ruim de sentir, a gente tem uma supervalorização dessas emoções agradáveis e uma desvalorização muito grande dessas emoções que chamam de negativa, a raiva, o medo, a ansiedade, a tristeza, como se fossem ruins. E não são. Elas indicam para algum lugar, elas indicam uma ação. Só que se eu sinto raiva, se eu sinto medo, se eu sinto tristeza, eu sou fraco. A gente tem muito isso, infelizmente, na nossa sociedade. E a gente precisa quebrar isso. Porque assim como o estresse, assim como a ansiedade, elas não são ruins. A gente precisa ter um ponto de equilíbrio. Porque tudo demais ou pouco demais é adoecedor. Os extremos são ruins, sim, mas o equilíbrio não. O equilíbrio a gente consegue viver bem. Então, assim, se essa criança ela foi validada emocionalmente, ela foi acolhida, é possível que ela tenha na vida adulta uma maturidade maior. Mas se ela não foi acolhida, se ela precisou sempre fazer um pouco mais para receber esse amor dos pais, para receber esse carinho, na vida adulta provavelmente ela vai querer sempre fazer um pouco mais para conseguir o amor, o acolhimento das outras pessoas. E isso é muito, muito adoecedor, porque a percepção da pessoa provavelmente ela vai ser negativa. Eu tenho uma percepção negativa de mim e isso é incoerente, porque eu não sei de onde que vem essa percepção negativa. Às vezes a gente tem algumas questões que surgem em nós e aí por não ter validação a gente entende que é ruim e a gente manda para um lugar, deixa lá escondidinho, mas não é que deixou de existir. De algum jeito, essas emoções que a gente deu um jeito de esconder, ela age em nós. E aí é onde que surge o sofrimento mental. As ansiedades, as angústias, as tristezas sem motivo. Aí precisa procurar ajuda para saber onde é que está isso que foi escondido. Eu preciso compreender que incoerência é essa em mim. Por que que eu ajo de uma maneira, por que que eu sinto de uma maneira, que eu sinto que não é bom para mim, que eu percebo que não é bom para mim. Por que que eu penso tão negativo de mim mesmo? De onde vem isso? De onde vem isso? Geralmente pessoas que se cobram demais, têm essa autocobrança muito exagerada, elas têm uma percepção muito negativa delas mesmas. Elas podem pensar que elas não são boas o suficientes. Que eu acho que de alguma forma ela busca o reconhecimento. Sim, busca sempre o reconhecimento, porque para ela não é suficiente. Mesmo ela fazendo, muitas vezes, além da média do que vem sido exercido, ela tem uma visão dela assim, dessa forma. Sim, e é onde que está a questão da valorização pessoal. Eu não me valorizo, e para que eu me sinta bem, eu preciso que as pessoas me valorizem. Só que ninguém fica bajulando a gente o tempo todo. Então eu preciso, eu mesma,
aprender a fazer por mim. Sim. E aí fica tudo muito mais leve. Sim. Porque eu entendo o que eu tô sentindo, eu sei qual a minha necessidade emocional e eu consigo me auto-validar. Sim. Né? Sim. Isso é muito libertador. Sim. E as pessoas precisam aprender isso, assim, sabe? Porque assim, quando a gente nasce dependendo das pessoas, né? Dos nossos pais, dos nossos cuidadores. Só que chega um momento da nossa vida que a gente precisa saber voar sozinho. A gente nunca deixa de ter a necessidade de ser acolhido, de ser validado pelas outras pessoas, porque a gente carece também de amor. Isso é uma necessidade humana. Só que se eu não consigo ter o amor próprio comigo mesmo, me dar essa valorização, me dar essa validação, o amor que as outras pessoas vão me dar, elas não vão ser suficientes. Assim como um bebê, por exemplo, o leite materno, até uma certa idade é suficiente. Chega um momento da vida dele que ele vai precisar de outros alimentos. E a gente precisa buscar esses outros alimentos para o nosso amor. E eles precisam surgir principalmente da gente mesmo. Concordo, Lari. E às vezes eu escuto assim, por exemplo, às vezes eu encontro passando em médico aqui na nossa clínica, né? Eu vou bater papo com a pessoa que às vezes eu conheço, né? Uhum. Eu falei, e aí, como tá? Nossa, mas tá muito corrido. Mas vem fazer uma atividade física ou uma terapia, que daí a pessoa, né? A gente tá batendo papo. Não, mas eu não tenho tempo. Eu almoço um salgado. Eu nem, não dá. Como não dá tempo? Como? Como a gente não consegue encontrar tempo pra gente mesmo? Como assim? Que rotina é essa que não tem espaço pra mim? E você não tá enxergando que isso não é normal. E que uma hora você vai pagar o preço por isso. Vai, com certeza vai. Seja tomando suas medicações para dormir, vamos olhar por quê? O que tá te gerando tudo isso? Sim. Como que tá a alimentação? É o que a gente sempre bate aqui. Saúde emocional, alimentação, atividade física, uma vida em equilíbrio e saudável. A gente, às vezes, a gente que conversa muito sobre isso, às vezes pensa, nossa, tá sendo repetitivo, né? Mas quando, na verdade, as pessoas ainda não entenderam que o básico funciona. 10 minutos de leitura funciona. 5 minutos para tomar um café no meio do dia durante o trabalho funciona. Exatamente. E essa pessoa que se cobra tanto, ela deve até falar assim, meu Deus, como que eu vou parar para tomar um café? Gente, a pessoa se culpa por não trabalhar no final de semana. Como assim? Né? Como assim? Eu acho que esse bate-papo, o intuito era trazer todo esse conteúdo de autocobrança, de equilíbrio de saúde familiar, equilíbrio de trabalho e família, né? Se eu me cobro demais, eu consegui enxergar que não é normal, que tá, né? Como Sim. me autovalidar o que eu tô sentindo. E a importância da tríade que a gente sempre fala, que a gente sempre vai falar aqui. Saúde mental, alimentação, atividade física. Consequentemente, a gente vai conseguir ter um equilíbrio na nossa vida. Sim. O importante é a gente buscar por esse equilíbrio. A gente compreende que às vezes é difícil. O nosso mundo de hoje nos pede muita produtividade. E quando a gente começa a correr contra essa corrente de mas agora eu não vou produzir tanto assim porque eu vou começar a me priorizar a minha saúde, é difícil. Mas é um difícil que é possível. E se eu não estou disposta a enfrentar esse difícil, talvez os preços que eu vou pagar vai ser muito mais caro. Concordo. Enxergar isso. E mais do que isso, Lari, trazer para as pessoas que a psicologia vem, não espere chegar lá no final do caminho e você, né? Venha buscar, porque pode otimizar o seu dia a dia. Sim. Pode te ajudar a enxergar tanto o outro quanto você mesmo de outra forma. Sim. E tornar a vida mais leve. Porque é para isso que as informações que vocês estudam tanto, não é? Sim. Não espere o problema se instalar, não espere a situação desagradável ficar ainda mais desagradável. A gente tem meios para lidar com essas situações sem esperar o barco afundar. A gente tem meios de lidar com as situações depois que o barco está lá embaixo? Tem, também. Mas é muito mais difícil e talvez os impactos a gente não consiga reverter todos.
Mas se eu tenho consciência que é melhor me precaver nas situações, me preparar para lidar com as situações e cuidar antes que o problema se instale, por que não? Concordo. A gente precisa entender essa necessidade de cuidar da gente mesmo, de cuidar das nossas relações interpessoais, da nossa relação interpessoal com nós mesmos. É uma necessidade, Muito bom. Lari, mais alguma dica que você queira trazer? Que você acha importante? Acho que para o tema que nós vimos trazer aqui, né, inteligência emocional no trabalho, busque desenvolver a sua inteligência emocional, não só para o trabalho, para a vida. Busque se autoconhecer, busque entender quais são as suas maneiras de funcionamento, de lidar com as emoções, de se expressar. Busque se automotivar, quais são os porquês da sua vida. E busque também nutrir relações que sejam boas para você e que te ajudem a viver, né? A ter uma qualidade de vida melhor. Larissa, muito obrigada. É muito gostoso poder partilhar tanta informação rica com todos vocês. A gente espera ter contribuído, sim. De alguma forma. Larissa atende aqui conosco na Before You. Qualquer dúvida, venha nos contatar, venha nos conhecer. Sim, e quem tiver interesse também pode me procurar lá no Instagram. Eu tô lá com Larissa Oliveira Psico. Gosto muito de falar sobre autoestima e que foi um pouco do que a gente trouxe aqui. Pode me chamar no direct, pode me chamar no WhatsApp para conversar, que eu tô lá disponível. Muito bom, muito obrigada. Obrigada, Larissa. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos vocês. Até a próxima.